A notificação chega numa segunda-feira, antes da primeira reunião, e o clima muda. Na mesa, o jurídico lê a mensagem e percebe a urgência imediatamente. Existe uma execução fiscal distribuída contra o CNPJ. Na sala ao lado, o financeiro já pensa no bloqueio via Sysbajud. O contador pergunta sobre a certidão, e o sócio quer respostas rápidas. Pagar, parcelar, depositar tudo, ou apresentar uma garantia, essa é a dúvida central. E ela aperta o caixa antes de qualquer decisão. É exatamente aqui que muita empresa entra em pânico. E quando o pânico domina, a estratégia vira improviso. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, do canal LLR Advocacia, e vou trazer uma análise prática. Este vídeo é informativo, e cada caso exige análise jurídica individualizada. A ideia é defender a empresa sem paralisar a operação. E aqui a lógica é empresarial, não apenas processual. Na lei de execuções fiscais, a cobrança ganha forma judicial. E isso muda a rotina da empresa em poucas horas. Execução fiscal não é só um processo no papel. Ela entra no caixa, pressiona crédito e mexe com fornecedores. Também afeta contratos, reputação, certidão e decisões que não esperam. Se você trata como papel, o caixa pode pagar a conta. Quando a cobrança avança, o negócio sente antes da sentença. Isso acontece porque o processo busca satisfação forçada do crédito. Na Lei nº 6.830, a cobrança judicial segue regras próprias. E a empresa precisa reagir rápido, com método e precisão. E aí nasce o dilema real da direção. Se a empresa paga sem revisar, pode abrir mão de teses relevantes. Se deposita tudo, pode travar folha, estoque, operação e contratos. Se ignora o problema, pode ver a execução avançar sobre patrimônio. Então a pergunta correta não é só quanto está sendo cobrado. A pergunta certa é qual saída protege a empresa sem paralisar o caixa. Os embargos, em regra, dependem de garantia do juízo. Isso aparece no artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. E aqui entram ferramentas como seguro-garantia judicial e fiança bancária. Elas podem preservar liquidez, enquanto a defesa é estruturada. Mas atenção, garantia não é solução automática. Cada caso depende do valor, da fase, da certidão e do caixa. Por isso, antes de escolher, você precisa enxergar o problema completo. Na sequência, eu vou mostrar como a execução fiscal afeta a empresa. Porque, na prática, o processo começa bem antes da sentença. Ele começa quando a cobrança entra na rotina e obriga a direção a decidir sob pressão. Antes de escolher a garantia, você precisa entender o problema central. E ele começa dentro da empresa, antes de qualquer resposta judicial. É esse cenário que nós vamos destrinchar agora. Agora a sala de reunião fica mais pesada, você vê a intimação sobre a mesa, o financeiro encara o extrato com preocupação, o contador já pensa na certidão exigida, e a pergunta vem antes da estratégia. Isso aqui pode travar a sua empresa? Quando o banco reduz limites, a pressão vira operação, e quando o fornecedor pede certidão, o contrato fica em risco, então a execução deixa de ser rotina administrativa e passa a invadir caixa, faturamento, bens, recebíveis e a capacidade de contratar. A execução fiscal não é apenas uma folha no processo, ela pode atingir caixa, faturamento, bens, recebíveis e a capacidade de contratar, porque a cobrança judicial já não discute só um lançamento, ela busca satisfação forçada de crédito inscrito em dívida ativa, e isso muda completamente o grau de urgência. A certidão de dívida ativa nasce com presunção de certeza e liquidez, pelo artigo 3 da Lei de Execuções Fiscais, e também pelo artigo 204 do Código Tributário Nacional, por isso a cobrança entra com força logo no início, e você precisa enxergar esse detalhe antes de qualquer reação. Porque esperar parado costuma abrir espaço para atos constritivos, e se não houver pagamento ou garantia, a marcha processual avança. O artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais coloca dinheiro primeiro, e isso significa bloqueio de valores, penhora de bens e constrição de recebíveis.
Nem sempre isso acontece de forma imediata, mas quase sempre com lógica de pressão, porque o processo foi desenhado para alcançar esse resultado, quando a empresa não enfrenta a dívida com técnica, ao mesmo tempo em que tenta preservar a própria operação. Pagar sem revisar o débito pode custar caro, porque nulidade da CDA, prescrição, decadência, ilegitimidade, ou excesso de execução, tudo isso pode estar escondido no mesmo processo, e cada ponto merece análise antes de qualquer decisão irreversível. Parcelar pode ajudar em alguns cenários, mas não resolve tudo. Dependendo do regime, pode representar confissão do débito, e nunca substitui a leitura técnica da execução, especialmente quando o valor ainda pode ser questionado com base documental. Aqui a diferença entre esfera administrativa e judicial fica nítida. No administrativo, você ainda conversa com a Fazenda; na execução judicial, a cobrança já usa o judiciário, e a pressão muda de patamar, assim como o custo do erro. No CPC, o artigo 797 protege o credor, e o artigo 805 exige menor onerosidade. Quando possível, então você não precisa aceitar a forma mais destrutiva, se existir meio menos gravoso e igualmente eficaz. É por isso que seguro garantia judicial e fiança bancária aparecem, não como promessa automática, mas como alternativas para preservar capital de giro, enquanto permitem defesa técnica sem imobilizar todo o caixa. Quando você olha essa mesa, enxerga cobrança, risco e necessidade de certidão, você percebe que a decisão não é apenas jurídica, ela é financeira, operacional, jurídica e estratégica, e é nesse ponto que a lei deixa de ser teoria. Passa a funcionar como mapa estratégico para você, mostrando quais garantias podem ser aceitas pelo juiz, e quais efeitos cada uma pode produzir. E quando o empresário pergunta isso, a resposta precisa ser clara e prudente. Em muitos casos, sim, desde que a garantia seja idônea. Não basta levar qualquer documento ao processo, porque o juiz analisa forma, valor e utilidade. Aqui, a execução fiscal funciona como uma contratação sensível. Se o lastro é fraco, o crédito processual não avança. Se a garantia é sólida, a defesa ganha espaço. A Lei de Execuções Fiscais trata isso com objetividade no artigo 9. Ali, o executado pode depositar em dinheiro. Também pode oferecer fiança bancária, seguro-garantia, ou nomear bens à penhora. Isso muda completamente a conversa da empresa com o processo. A empresa deixa de pensar em derrota automática. Ela passa a enxergar alternativas juridicamente aceitas. É como numa análise de crédito. O processo quer lastro suficiente, não papel decorativo. A lei de 2014 reforçou o seguro-garantia judicial. Isso consolidou uma alternativa legítima dentro da execução fiscal. Na prática, a empresa ganha fôlego sem congelar todo o caixa. Mas existe um ponto decisivo, que separa estratégia de erro. Garantir o juízo não é o mesmo que pagar. E também não significa, automaticamente, suspender a exigibilidade tributária. Essa diferença parece pequena, mas muda o processo inteiro. O artigo 16 da mesma lei mostra essa lógica. Os embargos à execução fiscal têm prazo de 30 dias. Esse prazo começa conforme o tipo de garantia apresentado. Pode contar do depósito, da juntada da fiança, ou do seguro-garantia. Também pode correr da intimação da penhora. Na prática, a garantia abre a porta da defesa técnica, mas ela exige controle rigoroso do calendário processual. Perder esse prazo é como perder a janela de renegociação. E, no contencioso fiscal, janela perdida costuma custar caro. Agora entra a distinção que mais evita confusão empresarial. O artigo 150, inciso 2º, do CTM, prevê essa suspensão. Mas o depósito precisa ser integral e em dinheiro. A súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça confirma isso. Ela exige depósito integral e em dinheiro, sem substituição automática. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou essa leitura.
inclusive, em julgamento repetitivo. O tribunal manteve essa distinção. Fiança bancária e seguro-garantia têm força processual, mas não equivalem ao depósito integral para suspender o crédito. Essa distinção protege o empresário de um erro perigoso. Ele pode estar garantido e ainda precisar cuidar da certidão. Ele também precisa preservar contratos, crédito e operação diária. Aí entra o artigo 206 do CTN. Dependendo da situação concreta, pode surgir a PEN. A certidão positiva com efeitos de negativa é vital. Ela muitas vezes sustenta contrato, financiamento e participação em licitações. Quando falamos de débitos federais, existe uma camada adicional de cuidado. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional define requisitos específicos para aceitação. A Portaria PGFN número 164 orienta a aceitação. Ela disciplina valor, vigência, atualização e manutenção da garantia. Na prática, isso significa conferir cada cláusula antes do protocolo. A apólice precisa nascer pronta para sobreviver ao processo. No fim, a pergunta correta muda de lugar. Não é como fugir do problema, mas como proteger defesa e caixa juntos. Agora que a lei mostra as ferramentas. A próxima decisão é estratégica. Em qual cenário o seguro-garantia protege melhor? E em qual a fiança bancária faz mais sentido? Na execução fiscal, agora a mesa já não é de teoria, ela está diante do empresário que precisa decidir rápido, completamente aberta ao diagnóstico jurídico e financeiro, com 3 caminhos concretos de garantia processual, todos com impactos distintos no caixa, no crédito e na defesa. E é justamente aqui que a decisão deixa de ser intuitiva e vira jurídica, porque a empresa escolhe um efeito direto sobre a operação. O artigo 797 do CPC lembra o interesse do exequente, e o artigo 805 preserva o caminho menos gravoso, quando continua eficaz para o credor exigente. Por isso a decisão precisa equilibrar força processual e preservação operacional. Porque o depósito judicial aparece como a via mais forte, quando o objetivo é suspender a exigibilidade, nos termos do artigo 150, inciso 2º, do Código Tributário Nacional, que exige depósito do montante integral em dinheiro, sem improviso jurídico nem risco de atalho falso. Só que esse caminho tem um preço óbvio: ele retira a caixa da operação e pressiona a folha, fornecedor, estoque e contrato. Para uma empresa que vive de capital de giro, isso pode travar decisões com a mesma velocidade com que o processo avança. A fiança bancária entra como compromisso do banco perante o juízo. Ela costuma ser aceita como garantia idônea, mas consome limite de crédito e gera custo financeiro direto para a empresa. Já o seguro-garantia judicial surge como apólice emitida por seguradora, normalmente com impacto menor no caixa e custo mais competitivo que a fiança, só que ele não é atalho automático, ele depende de aceitação, suficiência e requisitos formais, e depende também da postura do juízo e do ente exequente. Por isso, o artigo 835, parágrafo 2º, do CPC, é central para a substituição da penhora, porque que para fiança e seguro há dinheiro, desde que o valor não seja inferior ao débito atualizado, acrescido de 30%. O artigo 15 da Lei de Execuções Fiscais também entra nessa leitura, especialmente quando a discussão é substituição de penhora, e não uma preferência abstrata de conveniência. O ponto é ler a lei com a evolução do CPC e com a prática forense, onde o seguro-garantia ganhou espaço real. O STJ reconhece a utilidade da fiança bancária e do seguro-garantia, como meios idôneos de garantia processual concreta, mas sem tratá-los como depósito em dinheiro para suspensão automática da exigibilidade tributária do crédito, se o débito é federal. A atenção sobe mais um nível. A Portaria PGFN número 164, de 2014, com alterações posteriores, exige valor adequado, vigência suficiente e beneficiário correto, além de atualização, número do processo e cláusulas que preservem a eficácia. Na prática, isso significa que não basta contratar, é preciso contratar certo desde o primeiro protocolo. A garantia também conversa com a defesa, porque não faz sentido oferecer garantia cara, quando a tese jurídica já é frágil.
Nem negligenciar garantia quando o risco de bloqueio é alto. Se a empresa precisa de certidão positiva com efeitos de negativa, o artigo 206 do CTN entra no radar. Se o prazo dos embargos está correndo, o artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais manda acelerar. Se há corresponsáveis, grupo econômico ou redirecionamento, a estratégia muda de forma imediata aqui. Se a CDA tem vício, prescrição, excesso ou sujeito passivo errado, tudo muda de novo, com urgência real. Por isso, antes de contratar, confira o valor atualizado da dívida e calcule o acréscimo exigido, especialmente o parâmetro de 30%. Verifique também vigência, renovação, beneficiário, número do processo e atualização. E afaste cláusulas que esvaziem a força executiva da apólice. Na carta de fiança, a lógica é a mesma. O documento precisa ser útil para o juízo, não apenas elegante no papel. O seguro-garantia costuma fazer mais sentido quando a empresa quer preservar capital de giro e tem tempo para estruturar a apólice adequada. A fiança bancária costuma ser útil quando existe relacionamento sólido com o banco e capacidade de absorver o custo e o impacto em limite. O depósito pode ser inevitável quando a empresa quer resolver a exigibilidade, com a máxima força jurídica e menor discussão sobre aceitação, e nomear bens, em muitos casos, pode trazer mais risco do que proteção. Mas essa mesma ferramenta pode ser recusada, quando chega incompleta e sem lastro suficiente, e é aí que muitos processos mudam de rumo. E é exatamente aqui que a estratégia começa a falhar. Não por falta de garantia, mas por excesso de confiança no documento errado. A empresa contrata o seguro-garantia judicial, recebe a apólice por e-mail, e respira aliviada. Até o jurídico abrir os autos e perceber que o valor não alcança o débito atualizado, com o acréscimo exigido. Na prática, o juiz intima para regularizar, a fazenda impugna, e o relógio continua correndo. Porque em execução fiscal, tempo e precisão andam juntos, e qualquer descuido custa caro. O artigo 835, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil deixa claro que, para fins de substituição da penhora, a garantia precisa observar o valor do débito, acrescido de 30%. Isso não é detalhe burocrático. É o filtro que separa uma garantia aceita de uma garantia rejeitada. Quando o número vem menor, a proteção enfraquece, e a discussão recomeça do zero. Depois vem o segundo tropeço. A apólice até existe, mas traz vigência curta, cláusula frágil, ou regra que dificulta a execução da garantia pelo juízo. E aí a empresa descobre que não basta contratar. É preciso conferir se o documento conversa com o processo, com o ente exequente, e com as exigências administrativas aplicáveis. Inclusive as normas da PGFN, quando se trata de débito federal. Uma garantia mal redigida pode parecer suficiente na mesa da diretoria, mas cair por terra diante da análise judicial. O terceiro erro é mais perigoso, justamente porque é silencioso. Confundir garantia do juízo com suspensão da exigibilidade tributária. Isso não é a mesma coisa. O artigo 151 do Código Tributário Nacional traz hipóteses específicas de suspensão. E a leitura consolidada do STJ não permite tratar seguro-garantia, ou fiança bancária, como se fossem depósito integral em dinheiro. A súmula 112 do STJ é objetiva. O depósito que suspende a exigibilidade precisa ser integral e em dinheiro. Então a empresa oferece a garantia, mas não pode presumir que a cobrança desapareceu. Ela continua viva, com efeitos processuais e reflexos práticos que precisam ser administrados. O quarto erro aparece no calendário. Porque o prazo dos embargos à execução fiscal não é intuitivo. E um dia mal contado pode fechar a porta da defesa.
O artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais condiciona os embargos à garantia do juízo e fixa o prazo de 30 dias, conforme o marco aplicável. Se a data de início é lançada de forma errada, a defesa chega tarde. E, em processo fiscal, atraso custa caro. O quinto erro é talvez o mais estratégico: garantir sem revisar a certidão de dívida ativa. Nessa pressa, a empresa deixa passar nulidade formal, prescrição, decadência, ilegitimidade ou excesso de cobrança. Às vezes existe tese forte já na origem do título. E, em situações assim, a jurisprudência consolidada do STJ admite a exceção de pré-executividade para matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de garantia. Mas essa via é excepcional. Quando a discussão exige prova mais ampla, os embargos continuam sendo o caminho natural, depois de garantido o juízo. O sexto erro surge quando se usa o modelo genérico de apólice, ou carta de fiança, sem adaptar ao processo, ao juízo e ao exequente. O resultado é previsível. O documento chega, mas não entrega segurança jurídica suficiente. E o sétimo erro fecha o ciclo: ignorar que a Fazenda pode impugnar a garantia, e que o juiz vai avaliar suficiência e idoneidade antes de aceitar a substituição. Nesse ponto, o artigo 206 do Código Tributário Nacional também entra na conversa. Porque a certidão positiva com efeitos de negativa pode ser essencial quando a garantia adequada, ou hipótese legal de suspensão, conforme a situação concreta. Quando esses pontos são organizados com método, a empresa deixa de reagir no susto e passa a gerir o risco tributário com precisão. E é justamente essa virada que prepara o caminho para o próximo passo: transformar a defesa em um plano técnico, e não em improviso. No fim, a imagem muda completamente, e a execução fiscal continua ali. Mas a empresa já não está paralisada por ela. Agora, o empresário enxerga 3 camadas com muito mais clareza. A dívida precisa ser revisada, o juízo pode ser garantido, e a operação segue viva. No fundo, a empresa não escolhe entre defesa e sobrevivência. Ela precisa organizar as duas coisas ao mesmo tempo. O ponto não é fugir da cobrança, é reduzir dano operacional. E reduzir dano operacional começa antes da primeira petição. A melhor estratégia quase sempre começa com diagnóstico, não com aposta. Quando a leitura acontece cedo, a empresa ganha margem de manobra. Quando ela acontece tarde, o custo quase sempre fica maior. E cada minuto sem organização amplia o risco de bloqueio. Por isso, prazo, valor e garantia precisam caminhar juntos. O artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais continua central. Os embargos à execução fiscal, em regra, dependem da garantia do juízo. Isso muda completamente a estratégia da empresa. O artigo 835, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Ele mostra essa lógica com bastante clareza. Fiança bancária e seguro-garantia judicial podem preservar capital de giro. Eles também ajudam a evitar penhoras mais agressivas. Mas esses instrumentos exigem análise técnica, valor suficiente e forma correta. O juiz avalia a suficiência, idoneidade e adequação ao processo. A Fazenda também pode impugnar a garantia, e isso precisa ser previsto. Por isso, não basta contratar, é preciso protocolar corretamente.
quando a apólice ou a carta de fiança vêm incompletas. O processo pode seguir para bloqueios, exigências e novas discussões. A prevenção sempre custa menos do que a correção tardia. E isso vale tanto para a garantia, quanto para os prazos. O artigo 150, inciso 2º, do Código Tributário Nacional trata disso. Já o depósito integral em dinheiro tem efeito próprio sobre a exigibilidade. Só que ele pode travar o caixa da empresa. A súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça reforça isso. O depósito precisa ser integral e em dinheiro. Se a empresa precisa de certidão positiva com efeitos de negativa. O artigo 206 do Código Tributário Nacional entra na estratégia. Também vale revisar o valor atualizado e os prazos processuais. Cada execução pode envolver prescrição, decadência, nulidade da certidão de dívida ativa. Também pode haver excesso de execução, ilegitimidade ou redirecionamento indevido. Se houver espaço para prova imediata, a exceção de pré-executividade pode ser examinada. Mas, quando a discussão exigir prova complexa, os embargos continuam essenciais. Essa diferença evita erro processual e protege tempo precioso. O caminho seguro começa com a certidão de dívida ativa. Depois, entram a inicial e o demonstrativo de débito. Também importam o histórico administrativo, os comprovantes e os documentos societários. Por fim, a situação financeira da empresa precisa entrar na análise. Com isso, a decisão deixa de ser impulso e vira estratégia. Esse método preserva a caixa, mas não sacrifica a defesa. E isso reduz o risco de decisões tomadas no desespero. O empresário sai menos refém do medo e mais consciente do próximo passo. Este conteúdo é informativo e não substitui uma consulta jurídica individualizada. Se este conteúdo ajudou você, acompanhe o canal LLR Advocacia. Aqui, você recebe análises jurídicas claras, práticas e voltadas às empresas. E, para continuar a sessão, veja o vídeo que aparece na tela final. Ele pode responder uma dúvida importante que ainda está na sua cabeça. Agora, me diga nos comentários, qual é a sua maior dúvida sobre execução fiscal? Inscreva-se para receber explicações técnicas, úteis e consistentes, sobre temas que afetam o caixa. Na execução fiscal, proteger o caixa é garantir defesa sem imobilizar a empresa.